Tem receita extra em relação ao que tem hoje, mas isso não é receita extra que aparece só uma vez, não. Quando você fala em taxar offshore, é para taxar offshore mesmo. Quando fala em taxar os fundos exclusivos, é para taxar fundos exclusivos. O dinheiro que virá do CARF é o dinheiro que virá do CARF. Não é? Agora, se de saída já se dá de barato que não vai conseguir, ele tem provocado uma certa irritação no governo. E com razão. Vai lá. Pois bem, Javier Milei toma posse no dia 10 de dezembro. A gente vai falar um pouco mais sobre o futuro dessa relação com o governo brasileiro. A gente vai direto a Brasília. Ontem o presidente Lula disse que a democracia deve ser respeitada. Não citou diretamente o nome do agora presidente da Argentina. Disse o seguinte, Lula, no seu tweet: a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. Então falou do novo governo, mas não citou nominalmente o novo presidente argentino. João Pedro Melo está com a gente para trazer todas as informações da parte do governo brasileiro de como recebe. Edenilson no Grêmio. Diogo Rossi, eu preciso ir em ti, Diogo Rossi, porque quando esse assunto veio à tona aqui no programa, o Farid defendendo o Edenilson no Grêmio, Diogo Rossi foi veemente. Para grupo. Não! Para Pelo grupo. amor de Deus, não! Foram palavras de Diogo Rossi. Edenilson na pauta, Diogão, para 24. Não mudo em nada. Não acho que seria um bom jogador para o Grêmio na próxima temporada. Não pelo Edenilson, mas pelo que a gente pensa de time para o próximo ano. Pelo menos o que eu penso, desculpa. Né? O Edenilson vai fazer 34 anos. É um jogador com passagens ruins recentes aí pelo Inter na reta final e também agora no Atlético Mineiro. Apesar de eu ter visto os números dele aí, foi quase que 50% da temporada titular. Né? Nada contra o Edenilson, acho que teve um grande momento na carreira dele, especialmente no Inter, né? Naquela Copa do Brasil 2019. Ele finaliza a Copa do Brasil mal naquele jogo contra o Atlético Paranaense, mas ele é importante na... Vale o bem, Larissa Alves. Quando o Lula anunciou, presidente eleito apenas, ele era apenas presidente eleito, que haveria a PEC da transição, os mercadores do caos previram o desastre da dívida, dos gastos públicos, o descontrole. Eu tenho aqui o artigo de um gênio que chegou a falar em impeachment por volta de março. Aí tem para todos os gostos. Foi o que você falou, tem o tradicional com a marchinha, que é o Bola Preta, o Carmelitas. Tem também os megablocos, que tem Ludmilla, Anitta, que arrastam verdadeiras multidões. O importante é que tem pra quem curte funk, pra quem curte marchinha, pra quem quer levar o pet, pra quem quer levar a criançada, pra quem curte, por exemplo, tem Toca Raul, tem Sargento Pimenta, tem bloco parado andando, tem de tudo, gente. E aí a prefeitura fez esse anúncio falando dos desfiles oficiais que já começam na semana que vem, dia 15, então já tem o primeiro bloco oficial. O bloco não oficial já tá rolando. Virou o ano, já é carnaval e a gente sabe. E aí, pessoal, um anúncio importante que eles fizeram, por causa da onda de calor, eles vão disponibilizar água de forma gratuita para os foliões. Vão colocar, então, estações e os blocos vão contratar carros-pipa também para jogar água na galera, como, por exemplo, em Salvador já é feito. Um dia de despedida de um ídolo do esporte brasileiro, uma mulher que fez história na seleção brasileira de vôlei. E ontem à noite a gente soube da morte da campeã olímpica Valesca Oliveira. Amigos, fãs, personalidades do esporte, entidades lamentam a morte da ex-jogadora, que tinha 43 anos. O Thiago Muniz vai falar mais sobre esse assunto. Diga, Thiago. O esporte brasileiro está em luto. Carla, bom dia a todos. A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte da campeã olímpica Valesca. Ela estava na capital paulista para a divulgação do livro Outras Redes, a biografia que ela lançou sobre a trajetória dela no esporte e fora das quadras. O corpo da ex-jogadora foi encontrado na noite de ontem na região da Bela Vista. Tem receita extra em relação ao que tem hoje, mas isso não é receita extra que aparece só uma vez, não. Quando você fala em taxar offshore, é para taxar offshore mesmo. Quando fala em taxar os fundos exclusivos, para taxar fundos exclusivos. O dinheiro que virá do CARF é o dinheiro que virá do CARF. Não é?
Agora, se de saída já cidade barato que não vai conseguir, ele tem provocado uma certa irritação no governo. E com razão, vai lá. Tem receita extra em relação ao que tem hoje, mas isso não é receita extra que aparece só uma vez, não. Quando você fala em taxar offshore, é para taxar offshore mesmo. Quando fala em taxar os fundos exclusivos, é para taxar fundos exclusivos. O dinheiro que virá do CARF é o dinheiro que virá do CARF. Não é? Agora, se de saída já cidade barato que não vai conseguir, ele tem provocado uma certa irritação no governo. E com razão, vai lá. Deputado Sargento Faur. Obrigado, senhor presidente. Bom, voltando a frisar e a repetir já a fala dos deputados que me antecederam, uma vergonha para o parlamento, um desrespeito praticado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que outra vez fugiu da sua responsabilidade, atendeu um convite da PGR e deixa de atender uma convocação. Mas o mais importante disso tudo, senhores deputados, deputadas, senhor presidente, cidadão brasileiro, o mais importante é saber que, se de fato, esse ministro será responsabilizado por esse ato. Porque se ficar no diz que me diz, ou se o STF abraçar e achar que ele está certo, esse parlamento será desrespeitado inúmeras outras vezes. Então tem que usar o remédio previsto no regimento, na lei. Eu queria usar da minha palavra aqui, presidente, isso é importante. O nosso eterno presidente Jair Bolsonaro está conversando comigo aqui, até eu ia conversar com o senhor, ele pediu para colocar o senhor também na conversa, e o senhor estava ocupado aí dando entrevista, e eu falei com ele. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nosso eterno presidente, ele está preocupado que o Flávio Dino bostejou, eu falo bostejou mesmo, é cagar pela boca, falando que a culpa do ataque em escola é do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro me mandou aqui um vídeo, que claro que eu não vou mostrar aqui, mas ele está aqui, ó. Prestem atenção, imagens do estudante que assassinou o colega em São Paulo. A arma era do pai, cujo registro é de 1994. Não era CAC, não comprou tal arma no governo Bolsonaro. O pai possui vários antecedentes criminais. Ou seja, não é culpa do Bolsonaro, esse vagabundo, bandido desse pai, está com a arma irregular em casa desde 1994 e o filho pegar e fazer caca. Então, senhor Flávio Dino, o senhor está bem magrinho hoje, não estou lhe vendo. Senhor Flávio Dino, não é culpa do Bolsonaro, é que vocês não têm o que falar, tudo que vocês não conseguem resolver, vocês jogam nas costas do Bolsonaro. Não é culpa do Bolsonaro essa morte desse estudante. É culpa do sistema falho que deixa um vagabundo desde 2019 com arma vencida. 2019 não, 1994. Com arma com porte vencido, não é cá que o filho pega e vai fazer caca. Só para finalizar, presidente, um assunto que eu acho que diz respeito à segurança pública. Lá no Rio de Janeiro, a polícia mandou para o Quinto dos Infernos, fez um enfrentamento contra um miliciano chamado Matheus Rezende, vulgo Teteu ou Faustão. Ele é sobrinho e braço direito do milicianozinho. Queimaram 30 ônibus lá, delegado Caveira, pelo que eu fiquei sabendo, em represália à morte desse vagabundo. Olha aqui, ô bando de vagabundos desocupados, vocês podem queimar 200. Mas esse vagabundo aqui vai arder no mármore do inferno. Semana que vem, eu não sei ao certo dia ainda, lá no Espetinho do Caramelo, eu vou pagar 50 cervejas para os amigos tomarem em comemoração à morte do Matheus Rezende, o Teteu ou o Faustão. Porque, para mim, bandido bom é bandido morto. No Quinto dos Infernos. Não gostou? Incendeia eu, para de incendiar ônibus, ô bosta. Sua mãe usa ônibus e você vai tacar fogo em ônibus? Seu pé de chinelo, fedido, desgraçado. Obrigado, deputado Sargento Faur.